Saravá, bate cabeça, filhos de Umbanda, bate cabeça, filhos de Umbanda, salve Oxalá, salve a nossa Umbanda, salve Oxalá, salve a nossa Umbanda. Bom dia, Boa tarde. boa noite. Meu nome é Catarina. Meu nome é João Marcos Capelão. Joãozinho. Nós somos o Templo Espírita Cristão do Japão. Estamos aqui novamente com mais um trabalho com o nosso pai Luiz. Beijo, pai. Bem, Sofia. A bênção. Beijo, pai. Saudação a todos, queridos filhos, que o bom Mestre Jesus, em toda a sua luz, nos ampare e no seu abraço caloroso nos tenha a todos. Né? Estamos nós aqui de volta a darmos continuidade nesses vídeos, né? Bem sabemos que o assunto que nós estamos discutindo agora, principalmente agora, ele está bastante dificultoso, né, para nós assimilarmos, mas entendamos assim, né? Estamos no ano de 2020, dessa fase da nossa vida, né? Vamos dizer assim. 2020 a contar da vinda de Jesus. Fora os anos que antecederam a nossa vida e adaptação nesse mundo. Fora aquelas vidas que nós tivemos em outros mundos, né? Então, para nós avançarmos aqui na nossa história, né? O nosso benfeitor Emmanuel, através do nosso querido Chico Xavier, que nós não podemos de forma nenhuma ignorar, né? Nos diz que nós temos mais de 40 mil anos de existência. Como somar todos esses anos só aqui neste planeta? Isso é impossível. Né? Os períodos não vão bater e nós vimos por quê? Porque somos migrantes. Nós viemos em determinada época, né? A nossa maior concentração, né? O nosso berço, ele foi a Babilônia, a grande cidade, né? Governada por Nabucodonosor, né? E infelizmente, se nós formos ver o que representava a Babilônia, Babilônia era o capricho de Beelzebub, né? Ali toda iniquidade, tudo que de pior nós podemos imaginar ali acontecia, né? Os adultérios, né? Fornicação, né? As guerras, as disputas, sangue, ouro, né? Vaidade, orgulho, egoísmo, tudo que nós imaginarmos de pior ocorria na Babilônia, né? E aquele é o nosso berço, nós somos aqueles espíritos, Catarina. Você está assustada, Catarina? Tadinha da Catarina, eu vou segurar sua mão, viu, Catarina? Mas, graças a Deus, hoje nós estamos aqui, né? Não somos mais aqueles espíritos, porém é importante que nós entendamos que tem resquícios e grandes dentro de nós, dos nossos corações, né? De onde que veio tanta vaidade, tanto orgulho, né? Tanta tendência para o mal, tanta tendência a erros, né? A imoralidade, né? Bem, então já sabemos. Mas existe a justiça de Deus, uma justiça embasada no amor, né? Na sabedoria. Então nós temos os sistemas de mundos, né? A casa de Deus dentro desse universo, a nossa casa, a nos conduzir, né?
Então, vamos, a partir daqui, então, né, darmos continuidade. E também muitas coisas, né, que estão nos sendo reveladas, passadas, né? Mais uma vez, eu vou passar para vocês, né? Tudo que nós estamos passando aqui, né, Joãozinho, né, Catarina, são informações que nós tivemos, né? Revelações, não foram algumas palavras, né? Essa é a compilação de quase 30 anos de trabalho. Não ouvimos falar disso ontem e estamos hoje aqui divulgando. São 30 anos de compilação de material, de reflexões, de estudo, pesquisa, né? Então, importante entendermos que tudo o que nós então estamos passando aqui não é algo que nós ouvimos ontem, não é algo que nos foi passado semana passada. São 30 anos, quase 30 anos, né? Precisamente 29 anos, né? De informações, né? Em vários trabalhos que nós vemos tendo, né? Então são orientações dentro de desdobramento, psicografias, psicopictografias, né? Existem as comunicações em determinados trabalhos onde somos orientados, né? Inúmeros trabalhos, não apenas um médium, inúmeros médios envolvidos, engajados nessa tarefa, né? Então, entendamos que é realmente difícil nós aceitarmos novas ideias. Então, veja bem, aceitarmos novas ideias, né? Porque é natural nós recusarmos ideias novas por estarmos naquela nossa zona de conforto e nós temos essa tendência, né? A preguiça, a ociosidade, né? A nos condicionarmos numa certa escravidão, vamos dizer assim, de conceitos que nós não pensamos e assimilamos e aceitamos, né? Então, por isso que é difícil, às vezes, mudar, né? Porque você vai, daquilo que você tinha aceitado antes, sem pensar muito, você já vai ter que aceitar o outro, né? E agora você vai ter que pensar um pouco mais, tudo isso é complicado, né? Além disso, tem orgulho, vaidade, preconceitos e tantas outras coisas, né? Então, dentro daquelas palavras do nosso mestre, a verdade vos libertará, vamos buscar essa verdade, mas com as chaves que Pai Benedito pediu para nós abrirmos desde o começo dessa matéria, né? Então, nós sabemos que tudo isso realmente, infelizmente, não é para todos. É para todos, mas nem todos, né, realmente vão concordar, compreender, aceitar, né? E é um direito pessoal de cada um, que ninguém pode tirar, né? Aquilo que a gente não compreende, a gente não deve aceitar mesmo, né? Mas façamos esforços para que nosso bom senso, a luz da razão, né, possa ser, então, essa luz, né, aquela que vai nos fazer ver, né? Então, é isso que eu queria passar para todos, né? Vamos continuar, então, né? Catarina, né, Joãozinho? Sim. Bom, então, só relembrando, né, nós tínhamos os mundos expiatórios, não é? Então, são os infernos, né? O inferno é algo mais complicado, né? Não pode ser aquele caldeirão onde a gente vai ficar queimando eternamente, né? Então, não, né? Isso não tem o menor cabimento. Vamos a uma lógica racional, né? Então, o inferno, na verdade, é um sistema regenerador, né? Então, nós vamos ter nesse sistema, como temos parecido, né, no meio físico, né, a nossa sociedade cria os sistemas carcerários, né, de detenção, né, e de exílio também, né.
Então, no mundo espiritual, de uma forma muito mais organizada, justa, sábia, né, esse sistema ele existe. Pode ser até que seja um reflexo desse sistema aquilo que a gente tenta fazer aqui na Terra, né? Bom, então temos os mundos exílio, os mundos prisão e os mundos detenção, né? Todos os espíritos têm a chance de caminhar no bem. Então, por livre, espontânea escolha, né? Então, o nosso livre-arbítrio, a gente vai escolher o nosso caminho, né? Então, essa é a verdade sobre o inferno, né? Entendermos o inferno, né? Tá? Então, existem as camadas inferiores, né? Os submundos, né? Considerando as multidimensões, né? Os universos paralelos, né? As camadas, né? Então, vibratórias no qual nós vivemos, né? Então, existem aqueles mundos interiores, né? Mas existem mundos à parte para cumprir a situação do exílio, da prisão e detenção. Como nós já falamos, então não vou, né, me aprofundar muito nisso, né? Aí, no próximo slide, relembrando ainda, né, um exemplo de exílio, na constelação de Tauro, nós temos Aldebaran, né? E na mitologia ela é um anjo que caiu do paraíso no começo da primavera, né? E era o guardião do céu. E todas as histórias, né? Em várias culturas que a gente vê, nós temos os anjos caídos, tal, né? Só que é de forma figurativa, porque na verdade esses espíritos, essas rebeliões que houveram e ainda ocorrem, não é que houve, né? Elas ainda ocorrem, né? Então nós temos os mundos exílios, não é? Para esses espíritos, e Aldebaran é um desses mundos, né? E está lá, a mitologia procura descrever, né, mas de uma forma figurada, mas o que realmente acontece é que é um presídio e lá estão esses tipos de espíritos, né? Muito bem. Então, como também já falamos sobre isso, nós vamos avançar para o próximo slide. Tinha começado a falar de Hariketo, né? Então, prisão, né? A Terra é uma detenção, né? E a gente sabe que prisão cumpre-se um período, né, de tempo, e detenção também, estamos detidos ali até uma averiguação maior, até um tempo, né? E é o que ocorre aqui na Terra, né? Então, Catarina está curiosa, né, Catarina? Joãozinho também, né? Então, Haruketo é uma prisão, e é muito diferente de exílio, porque na prisão é um tempo que o espírito tem para voltar atrás, né? Todo o empenho ali da espiritualidade é fazer voltar lá atrás, e ocorre em muitos casos, né? Esses espíritos retornam, eles podem retornar para esse mundo, não é? Continuam detidos ainda, né? Porque uma vez que você é prisioneiro, você reajusta, mas você tem que provar, né, que realmente está se reajustado. Daí esse termo, sermos provados. Muitos de nós já fomos prisioneiros, não é? E estamos na custódia. Aliás, a maior parte de nós, não é? Então, prisioneiros detidos nessa custódia. Por isso, prova, dentro, né, do comprometimento nosso de mudarmos, de nos regenerarmos, nós tivemos um tempo, que é o tempo que Jesus nos deu. Então, nós já estivemos presos, né? Agora estamos em liberdade condicional, mas detidos em um meio para sermos provados naquilo que nós nos propomos a fazer, né? Então, Hariketo são dois planetas binários. O que é isso, né? A Terra, ela tem a Lua, né? Ela tem uma órbita, né? E Hariketo, sendo planetas, eles também vão ter uma órbita, só que uma órbita paralela, né? E por isso binária, né? Porque
quando um está aqui, o outro vai estar, né, do outro lado, né, sempre formando esse paralelo binário, né. E por que que não é visto? Ora, porque a ideia que se temos de matéria é bastante equivocada, né? A ciência, segundo o Pai Benedito, né? A ciência vai compreender ainda muitas coisas, né? Nós estamos num impasse onde as teorias passaram a não funcionar, né? Por exemplo, nós falamos quando nós começamos da relatividade, a mecânica quântica, né? A mecânica quântica vendo as coisas bem, né, subatômicas, bem no interior, né? E a relatividade, as coisas maiores, né? Então, duas teorias não, perdão, as teorias contemporâneas, né? Elas, é como que se elas tivessem chegado num limite, né? Então, por exemplo, a teoria lá de Newton está errada? Não é que ela está errada, né? É que ela tende até um certo grau. E que grau é esse que nós temos que ultrapassar agora? É o das dimensões, né? Aí vão surgindo teorias novas, né? Teoria das cordas, por exemplo, né? Então a gente sai daquele conceito de que matéria é uma partículazinha, né? Para adentrar novos conceitos, né? Então nós estamos entrando na espiritualidade, né? E sempre foi assim, é uma evolução, né? É uma evolução constante. Então nós não podemos parar aqui, não podemos imaginar que o conceito de hoje vai explicar tudo, né? O conceito de hoje vai explicar até um certo limite. Quando chega esse limite, nós vamos precisar de uma evolução, né, desses conceitos, e assim a gente vai avançando, né? O nosso curso, né, a escola é assim, a gente tem primário, secundário, e vai, né, até faculdade, depois você tem pós-graduação e vai, é assim, né? Então não há nada de estranho nisso, isso é muito natural, então não devemos nos surpreender com isso, né? Tá bom? Então, matéria escura, ela só é ainda incompreensível porque a definição de matéria está bastante equivocada para esse nível de raciocínio que nós estamos hoje, né? Mas também não vamos entrar em detalhes aqui agora, né, Catarina? Não é mesmo, Joãozinho? Não, né? Nós vamos entrar num curso de física e não é esse o nosso propósito, né? Até nem tem condição para isso, né? Bom, mas avançando, o bacana disso que nós estamos vendo, né? É que Hari e Ketu vão ser esses presídios ainda temporários, né? Onde os espíritos vão ficar lá detidos, né? E poderão retornar caso eles ofereçam condições para isso, né? Então, uma coisa interessante é que isso funciona diretamente proporcional àquele tribunal interior que é a nossa consciência, porque é a nossa consciência que vai nos libertar ou não, não é? Não é um juiz, existe um juiz, não é? Administrador das formas pelas quais nós vamos expiar, sermos provados, né? Mas o que acusa, o que condena, né? O que impõe é a consciência interior que nós carregamos dentro de nós, né? Essa justiça divina, sabedoria divina, né? Carregamos dentro do nosso interior nosso juiz, né? Então, esse tribunal exterior, chamado de, vamos guardar esse nome, Tribunal da Justiça Maior, né? Está nos planos divinos, né? E a responsabilidade é manter a ordem em todo o universo, né? A Lua também abriga de uma forma ainda mais intermediária, né? Porque Hari e Ketu já são espíritos mais compromissados, né? Com seus erros. A Lua não. A Lua não são delitos assim tão graves, mas até que se pague o último cetil, não entrará no reino dos céus, né? O menor dos delitos, né, é passivo de
corrigenda. E a Lua é um verdadeiro estágio, né, de corrigenda para muitos espíritos, né? Então, é considerado também uma prisão? Sim, é considerado uma prisão, né? Vamos avançar então? Agora vamos para o próximo slide, né? Aqui nós vamos compreender melhor a estrutura, do nosso planeta, tá bom? Então aqui agora muita calma nessa hora, tá bom? Muita calma nessa hora. E vamos em frente. Vamos começar com as palavras de Pai Benedito de Aruanda. O grande entrave do saber é se negar ao conhecer, seja na cegueira do orgulho ou do preconceito, o homem sempre deixa de aprender. Palavras lindas de Pai Benedito, verdadeiras, com certeza, né? Então, não vamos nos deixar levar por esse entrave, né? Tudo que eu disser aqui agora, não temos pretensão de que você, filho, você, filha, aceite porque nós estamos dizendo, né, Catarina? Sim. Né, Joãozinho? Sim, o pai poderia dar um conselho sobre um exemplo de orgulho Um exemplo de orgulho? Bom, e outro de preconceito. tá, vamos lá. Um exemplo de orgulho, né? O orgulho, ele é um entrave, ele é uma cegueira, porque ele nos impede de avançarmos, seja em aprendizado, seja em atitude, seja em muitas coisas, né? Então, um exemplo, né, dentro dessa cegueira, são muitas, mas a cegueira do eu sei, né? A cegueira do eu sei é a mesma coisa que dizer eu parei, né? Quando eu digo eu sei, nós poderíamos dizer assim, filho, eu sabia, porque a partir de agora eu não vou saber mais nada. Não dá nesse mundo nós dizermos eu sei. Nós temos um conhecimento relativo em tudo, né? Então a gente não sabe quase nada. Tanto é que os filósofos, né, pensadores sempre, né, voltaram a esse ponto, né? Tudo que eu sei é que eu não sei, tudo que eu sei é a parte que eu não sei, ou tudo que eu sei é que eu não sei, né? E assim vai, são vários pensamentos, né? Então, filho, um exemplo de orgulho é você acreditar que você sabe, porque a partir daí, meu filho, você se fecha, tá bom? E de preconceito, né? Eu diria assim, né? É nossa precipitação, né? Então, os dois caminham juntos, né? Acho que até o Joãozinho queria que eu emendasse isso, né? O orgulho com o preconceito. Por quê? Porque o preconceito, ele começa numa atitude orgulhosa, né? Então, para que você tenha um preconceito, você vai fazer um julgamento, né? Você já fez um julgamento, você já se posicionou de uma forma ou maior, melhor, de alguma forma, né? Então, o orgulho é a base, né, do preconceito, né? Então, o mesmo exemplo que eu dei, né, nessa cegueira do orgulho, a gente, no que nós estamos discutindo, né? Então, compreensível, eu mesmo, eu passei a minha vida inteira acreditando que nosso mundinho era redondo, e agora a gente vai ver que de redondo ali não tem nada, né? Que susto! Oi?
né? Sim. É que Tá vindo coisa complicada. tá vindo coisa né? complicada. Aguarde, né? Acho que é por isso que o Joãozinho pediu para perguntar, né? E se Isso, eu- porque o vozinho tá falando assim. Porque como esse é um assunto muito importante, né? E a gente não tem tempo, né, meus queridos irmãos? Da gente, como se fosse mais um estudo para você ver e arquivar. Esse é um estudo muito sério. Não que somos donos da verdade, não é isso. Mas esse é um pedido mesmo, do coração, para que aqueles que estão acompanhando vocês serão luzes de outros irmãos, dos despertar de outras consciências. Então vocês que estão escutando nós, né, façam esse estudo, mais estudo acima destes, para que vocês sejam luzes no caminho de outras pessoas. E todas essas perguntas que estão vindo intuídas no meu coração, é para que vocês também façam nas suas, porque esse é o pedido do nosso Pai Benedito. Sim, com certeza, né? Primeira coisa que Pai Benedito nos orientou, né, antecedendo todas as orientações sucessivas, né, é que nós não deveríamos aceitar nada sem compreendermos, né, sem antes pararmos, refletirmos, estudarmos, pesquisarmos, confrontarmos, né, e se conseguíssemos, não é, compreender, então nós deveríamos compartilhar, né? E é o que nós estamos fazendo. E, como eu falei, levou quase 30 anos para que isso acontecesse, né? Então não é nada impensado, mas essa é a nossa parte, né? Então a partir de agora, os filhos têm a oportunidade, né? Tem um incentivo, né? Não passa disso, é um incentivo para vocês estudarem, né? Eu não vou esmiuçar, detalhar, avançar muito em cada ponto, porque há todo em primeiro plano, né? É um esboço, vamos dizer assim, até resumido, né? Mas com pontos importantes para cada um pesquisar. Então, cada ponto, cada palavra, cada situação, né? Falei de Haruketo, vamos pesquisar. Agora nós vamos falar como funciona o planeta de atenção, com muitas coisas que você já ouviu falar ou não, questionáveis, polêmicas. Então, cabe a cada um a sua pesquisa, o seu discernimento e a sua verdade, aquilo que você puder compreender, aceitar, né? Então, cada um tem esse direito, né? Então, vamos prosseguir, né? Bom, então, a nossa Terra é um mundo de tensão. E para ser um mundo de tensão, né? Ele tem que ser de tensão mesmo, né? Você pode sair, você está detido, né? Você pode sair a hora que você quer? Não, você não pode sair a hora que você quer, né? Vou dar uma voltinha num outro planeta. Você pode? Não, você não pode. Vou dar uma corridinha até a Lua. Não, você não pode, né? Vou dar uma voltinha até Marte. Não, você não pode, né? Epa, mas eu tenho ouvido falar, eu tenho visto fotos, noticiários, que tudo isso acontece. Bem, o que é que nós vamos ver aqui? Que não dá para fazer isso, né? Ah, mas por que não dá? Eu vou explicar por que não dá, né? Mas por que dizem que dá? Eu também vou explicar, né? Tá bom? Então vamos lá, parte a parte, né? Bom, então a primeira coisa, né? Um bom senso, se esse é um mundo de tensão, entendamos que, né? Detidos mesmo, né? E nas leis de Deus, né? Então, estamos detidos, filha. Sim. Sim. É quadrado? Oi? É quadrado? Não é quadrado, né? Cilindro? Não tô entendendo. Calma, Catarina, que você incorporou o Joãozinho, né? Não incorporou não, o cabelinho dela tá frisado, o cabelinho dela. Tá nada, tá bonitinho.
né? O seu também tá bonitinho. O meu eu já faz assim. Não faz assim. Né? Bom, vamos lá, então, né? Vamos por partes, né? O homem é um espírito, né? Então, nós não somos um corpo usando um espírito, não, né? É um espírito usando um corpo, né? Primeira coisa, nosso mundo não é esse, né? Não o mundo da forma, o mundo da matéria, não, aqui é transitório, a gente tá careca de saber, né? Isso, então somos espíritos. Depois, o nosso universo, ele é multidimensional, né? Você tem muitas camadas sobrepostas, né? E cada uma delas forma um universo em si, porque é complexo, né? Cada camada, né? Então, existem muitos tabus, né? Muitas coisas a respeito. Então, vamos sair de tabu, vamos sair de místico, né? Nós temos que analisar a coisa racionalmente, né? Tá bom? Então, essas explicações de Pai Benedito, elas são, né, fundamentadas, a gente vai, né, estudar cada uma delas, né? Então, vamos em frente, né? Vamos em frente. O que você falou, Joãozinho, que eu não entendi? Falei assim, vamos em frente, e a lei? E a lei? Além. Além. A gente vai ficando velho, a gente vai ficar meio surdo, né, filho? Daqui Então, a pouco vai falar que o pai tá com coroa viva. ai. Não, vamos avançar aqui agora, né, Catarina? Vamos lá. Olha, 2 espíritos brilhantes agora com ideias brilhantes. 3, né? 3, né? Eu, Catarina e Pai Benedito. Oi, seu Jorge. Vocês também são 2 luzinhas que eu adoro, viu? Mas nós estamos falando de outros espíritos. Sem humildade. Vamos começar por Nikola Tesla, né? Um espírito formidável, né? Formidável, né? É muito parecido com o Joãozinho Nikola Tesla, né? Porque Nikola Tesla era de uma certa impulsividade, né? E assim, uns bons anos à frente, né? Mas vamos deixar para lá essa parte, vamos ver o que Nikola Tesla falou que é tão importante, né? Ixi, passa a borracha aí. Passa a borracha. Depois eu e a Catarina vai contar a nossa história, então. Legal. Mais pra frente. Tá bom, mais pra frente eu quero ouvir também. Vamos lá agora ouvir a história, né, de Nikola Tesla, né? Palavras, né, de Nikola Tesla. Se você quiser descobrir, a gente quer, né? Se você quiser descobrir os segredos do universo, né? Pense em termos de... Aí já vai complicar, hein? Pense em termos de energia, frequência e vibração, né? Curioso, né? O primeiro livro que eu li na coleção de André Luiz, são 16 livros, né? Mecanismos da mediunidade. E André Luiz, né, um espírito, né, falou a mesma coisa. Interessante, né? Bom, se você quiser descobrir o segredo, com outras palavras, né? Mas é o mesmo sentido. Se você quiser descobrir os segredos do universo, pense em termos de energia, frequência e vibração, né? Bom, então o que Nikola Tesla, ele está falando assim, que se você quiser entender o mundo em que você vive, mas de uma forma completa, não só aonde você pensa que está, mas o universo de uma forma total, você tem que entender, você tem que pensar em termos de energia. Poderia parar aí. Você tem que pensar em termos de energia, não precisava falar mais nada. Mas como ele acrescentou frequência e vibração, o que ele está dizendo? Essa energia e a forma como ela se manifesta, né? Porque existe a energia estática, energia inerte e energia em movimento. E quando a energia se movimenta, ela tem uma oscilação, ela vibra.
E essa vibração, em quantidades maior, menor, é a frequência, né? Então, vibração é porque ela oscila. Mas quanto que ela oscila num determinado tempo? Frequência. Então, Nikola Tesla, ele está pedindo para a gente entender todo mundo que nós vivemos em forma de energia. Ele não mencionou aqui partícula, matéria. Ele falou energia. E Albert Einstein falou a mesma coisa, né? Só que ele afirmou de forma catedrática: tudo é energia. E em tudo é só isso. Então, Einstein já estava afirmando que a partícula também era relativa, né? Que interessante. Mas então, estranho é estranho, né? Pensar, cadê matéria? Mas se eu posso mexer, tocar. Não é que você mexe, toca, né? Não é bem assim, não. Né? Atração, repulsão. Mas também não é momento para a gente discutir isso, tá? É só vendo que a ideia ela faz sentido, né? Agora vamos ver Pai Benedito de Aruanda. Há muitas moradas na casa do Pai, né? Essa frase, as muitas moradas na casa do Pai. Pai Benedito diz que corresponde às faixas vibratórias dos mundos dimensionais que nós vivemos. O meio físico, olha aqui, ó, como o Pai Benedito sabe o que ele está falando, o meio físico, ou condensado, né? Quer dizer, meio físico, peraí, não é bem assim, que é físico no conceito que a gente tem. É uma condensação, né? Aí Pai Benedito já está falando que é energia também. Pode ser considerado o nível zero desse universo multidimensional e paralelo. Bom, aí o Pai Benedito avançou um pouquinho mais, a gente só vai entender um pouquinho mais lá na frente. Vamos ver lá. Agora, um cientista, né? Muito bacana, né? Esteve aí conosco numa missão muito grande, agora já no plano espiritual, né? Que é o Stephen Hawking, né? Vamos ver lá o que ele falou, né? A última pesquisa do físico Stephen Hawking, né? Aponta que o nosso universo pode ser apenas um entre muitos outros parecidos com ele. Olha, antes de desencarnar, ele estava trabalhando nisso. Ele estava adentrando essa realidade que nós estamos discutindo aqui agora, né? Bacana isso, né? Então, e nós vamos ver, e olha que ele é o defensor do Big Bang, né? Big Bang, né? Então, aí fala assim, tudo começou naquela explosão, né? Tudo começou naquela explosão, né? E os espiritualistas questionam isso. Não pode ter sido assim porque Deus criou tudo, né? Só que Pai Benedito diz que ele está certo. Realmente ocorreram, não foi um Big Bang, ocorreram muitos. E não acaba de acontecer, né? Pai Benedito usa um termo, né? Como nós vamos ver aqui agora, né? Se prepare, Catarina, né? Vai lá. Olha o que Pai Benedito fala, né? Ele está concordando com o Steve, né? Se considerarmos o Big Bang um elemento de uma sequência é um termo matemático, né? Se considerarmos o Big Bang um elemento de uma sequência, os buracos negros serão o fim para um novo recomeço na sequência eterna da vida, né? Quer dizer, o Big Bang, imagina assim, né? Tem algo rodando, aí você consegue ver, né? Um momento disso que está rodando, mas ele vai continuar rodando. Então, isso que está rodando começou a rodar
aonde, né? É uma sequência, não tem aonde. Então, esse infinito sequencial, né, é o que Pai Benedito está querendo dizer. O Big Bang é um momento, mas não quer dizer que ele foi o começo. Ele pode ser o começo de um fim, não é? Então, não um começo, um recomeço dentro da sequência. É só mudar essa palavra. Big Bang não é o começo, é o recomeço. E dentro disso, o Pai Benedito está certo. É um loop, né? É uma sequência, não termina, né? Então, não começou, recomeçou, deu continuidade, né? A sequência eterna, né? O pai Então, poderia falar melhor sobre o Big Bang, posso ver se pode para ele entender? Porque senão vai deixar que é filme de faroeste, né? ai, ai, ai. Não é porque ó, as pessoas têm que pesquisar, mas eu posso falar um Ah, pouco. tem que, né? É que, assim, né? Nós temos os buracos negros. E os buracos negros, né? Eles são enormes, né? E diminutos, né? E eles conseguem consumir estrelas, né? E você fica pensando, o que é esse Big Bang, né? Então, o Big Bang, então, ele não teria sido o começo de todo o universo? Então, de repente, ocorre uma explosão no universo, né, inicial, e tudo passa a acontecer a partir daquele momento, né? Bem, então essa é uma teoria, né, de como começou o mundo, só que nessa teoria não se inclui Deus, é um acaso, né? Mas não é o que acontece segundo o Pai Benedito, né? Não houve um único Big Bang, né? Até onde a gente consegue observar esse universo, a gente vê muito pouco dele, né? Então, isso que considera um começo, um início, o Pai Benedito está explicando que é só um recomeço, né? Uma sequência, né? A palavra é essa. Deu para entender, Joãozinho? Mas vamos, né, cada um de nós pesquisar um pouquinho mais sobre isso para nós podermos avançarmos, né, no nosso estudo, porque agora nós vamos falar melhor, né, das coisas que eu falei, que nós estamos aqui detidos, não dá para ficar saindo por aí, passeando por onde a gente quer, né? Vamos lá. Bom, então nós falamos dos níveis dimensionais, né? 7 níveis para cima, 7 níveis para baixo, né? Então, a Terra, ela é uma estrutura bastante complexa, né? Mas a gente vai ver passo a passo para a gente conseguir compreender, né? Então, e compreendendo a Terra, também a gente vai compreender outros sistemas de mundos parecidos, né? O primeiro passo para nós compreendermos a Terra é o tal do firmamento, né? Aquele que está descrito lá na Gênesis, né? Em outros textos bíblicos, né? Ou seja, o domo, né? Que circunda a Terra, né? Então, esse domo, como que ele é formado, né? Ele é formado de uma matéria, de um plasma, né? Vamos assim dizer, né? De um plasma, e ele circunda toda a Terra, né? Então, Pai Benedito já nos explicou, né, os 14 níveis dimensionais da Terra, né, 7 para baixo, 7 para cima, né? Então, por enquanto, vamos entender que a matéria condensada, essa que Pai Benedito falou, né, ou a energia condensada, ela é do meio para baixo, né? E a sua forma, então, nós estamos vendo que já não é redonda porque a parte de cima
é um domo, ó, né? É uma cúpula, né? É algo fechado, e por isso eu disse que não dá pra gente ficar saindo por aí, passeando, né? Ah, mas a gente foi na Lua, a gente fez... Não, disseram que, disseram que, dizem que, né? E isso é diferente, tá? Vamos agora, Joãozinho e Catarina, eu vou pedir para vocês respirarem fundo, respirem fundos, vocês que estão aí também em casa, né? Tá bom? Porque o que eu vou falar aqui, não se preocupem, não vai dar para entender só nessa aula aqui não, tá? Eu levei muito tempo para entender isso, não espero que vocês, né, entendam isso, né, de uma hora para outra assim, tá? Então essa daqui é a Cabala, né, tá? Eu vou explicar direitinho, né? Bom. Estou me sentindo em uma grande aventura espacial. Isso, nós estamos numa aventura, só que essa aventura, ela é bem espacial mesmo, porque a gente está desvendando, né, novos horizontes, né? Então vamos lá para esse horizonte da vida, né? Nos reinos que nós conhecemos, né? Tá bom? Então são 9 reinos, né? E vamos conhecer os princípios. A Cabala nada mais é do que uma expressão, né? Que fecha todo o ciclo da vida, nos seus diversos níveis, né? Então ele vai começar pelo princípio masculino, feminino, ou positivo ou negativo, ou macho e fêmea, como queiramos, né? Mas tudo começa, a origem, não é? Ela começa num princípio bipolar, né? 2 polaridades, né? Tá? Então, masculino, feminino, macho ou fêmea, né? Positivo, negativo, mas existe essa dualidade. O princípio começa em 2, né? Por isso a ideia de Adão e Eva é esse princípio, né? Mas é muito mais que se referindo à questão do homem e da mulher, né? Adão e Eva não representa só isso, é princípio de existência em todos os reinos, e todos os reinos funcionam da mesma forma. Então, a Cabala, que é essa expressão, né? Aqui eu procurei simplificar da melhor forma possível, porque a Cabala, né? A gente pega as Cabalas aí, procura na internet, vocês vão ver essa mesma Cabala, mas expressa de uma forma diferente, né? Então eu procurei simplificar ao máximo possível, né? Tá bom? Essa ideia do princípio e como que ela vai interagir até, né, chegar em cima. Então, ela começa no princípio elétrico, mais e menos, né, positivo e negativo, passa ao condensado, que é o considerado físico, né? Então, vejam bem como é diferente, né? Do elétrico, da energia, ele passa a ser condensado. Condensado não significa, né, ser uma partícula, né? Depois ele passa a um estado chamado plasma divino e material, né? Me perdoem pelo muito, né? Eu vou procurar me corrigir a partir de agora, tá? É que eu tenho esse vício de muito, né? Eu vou procurar me controlar, tá bom? Me perdoem. Bom, vamos lá. Convencionalmente, ou seja, né? De forma clássica, né? Nós aprendemos a considerar matéria em um único plano dimensional, né? Perdão, não estou conseguindo, vou me esforçar. Em um único plano dimensional. Então, agora a gente vai precisar dividi-la em 4 para começar a entender. Esses estados, então, que eu vou chamar primitivo ou elementares, do fluido cósmico universal, aquele que está presente em tudo, para que não seja confundido. Bom, em primeiro lugar, para que o fluido, esse fluido não é palavra fluido, estado líquido, né? Que a química
então diz, né? Fluido, líquido, estado líquido. Não, fluido no sentido um éter, né? Cósmico. Então a gente vai precisar entender agora essa energia em 4 estados vibratórios: o divino, plasma, condensado e elétrico. E nós vivemos no condensado, né? Nós vivemos no condensado, que chamamos físico ou matéria. Então, apesar desses estados serem compreendidos pela ciência contemporânea, clássica, né? O plasma e o condensado, eles foram previstos, né? Isso não quer dizer previsto, não significa totalmente compreendido, né? Então nós temos o Satyendra Bose, Albert Einstein, né? Que falaram desses estados, né? Bom, agora a gente vai precisar dividir esses estados em frequência ou vibrações. Lembra aquelas palavras de Tesla? Se nós quisermos compreender o universo, nós precisamos pensar em termos de energia, frequência e vibração. Pronto, está aqui. Agora a gente vai precisar usar aquelas palavras de Tesla. A gente vai precisar dividir esses estágios, esses níveis, né, em frequência. Então essas linhas verticais, elas representam os níveis plasmáticos e começam bom, a partir daqui agora a gente vai ver a interação desses 4, né, esses 4 níveis nos 14 estados da matéria densa condensada, né? Então, o importante agora, para nós entendermos que esses 9 reinos no qual nós mencionamos estarem evoluindo, estão presentes, eles estão representados nessa cabala a nível energético, vibratório, né? Em frequência. E isso vai nos ajudar a refletir em outras situações. A partir dessa cabala, ela tem que ser uma cartilha para nós entendermos tudo que nós vamos discutir sobre qualquer coisa dentro desses 9 reinos, a sua interação, a sua interligação, né? E assim vai, né? Tá bom? Então eu não vou me aprofundar muito aqui agora. Nós vamos voltar aqui então para a ideia do nosso planetinha, né? Onde ele é um misto, né? Entre as provas que eu já expliquei, expiação, e também, né, já se preparando para esse período regenerativo que nós entramos, né? Então, só para entender, energia, plasma e condensação. A energia condensada, né? Aí pra gente entender, o nosso é o condensado. Sim, o nosso é o condensado, né? E o que significa condensado? Ai, Joãozinho. É que assim... Você tinha que fazer essa pergunta. É porque... É pra pessoa entender, porque assim, então tem a energia, né, do plasma fluido, né? Aí, então a energia que é o espírito, o plasma fluido, e nós estamos no meio, condensado. Sim. Sabe o que eu lembrei? Então é só fazer assim, leite. Vamos ver. Leite, rapadura, leite condensado. Deixa eu ver se dá pra... É verdade. Você pega primeiro o líquido do leite. Aí você passa ele por uma transmutação para que ele se transforme, se condense. Então o que é o planeta Terra? Não é condensado? Não é doce não é rapadura, não é mole não. Mas é assim, condensado aqui. Então, tudo que a gente toca, madeira, tudo que tem sua volta, é uma condensação de energia, fluido, e se torna uma coisa condensada.
Vixe, Aham. numa forma assim, Joãozinho de explicar. E o pior disso tudo é que ele não tá errado, né? Por isso que Porque tá todo mundo vai perguntar, né? então tá bom, vamos explicar com a rapadura e o leite condensado que me pareceu muito interessante, né? Tá? Aí viu, seu pai, mas você tem jeito. Tá Nossa, bom, né? Bom, é complicado, então vamos buscar a simplicidade aqui do Joãozinho para a gente começar a entender, né? Rapadura e leite condensado. Mas quando você for explicar isso para alguém, toma cuidado, viu, para usar esse exemplo, viu? Se você for falar, né, conversar com um físico, e falar, olha, eu vou te explicar, né, a situação do plasma e da energia condensada, né? Então, leite condensado e rapadura. oxe. Mas dá para explicar assim, né? Sabe por Então, quê, pai? Desculpa, perdão, sabe por quê? Porque, um exemplo, se a gente não, como se diz assim, não explica, não entra no caminho mais simples, com né? certeza, né? Aí, assim, por exemplo, muitos bebem água e nem sabem o que tá bebendo, pra ser sincero. Com certeza, né? Não sabe nem porque come direito. Então, assim, isso que eu quero chamar. Então vamos apontar o lápis, né, Joãozinho? Vamos lá, rapadura e leite condensado, né? Vamos começar com a rapadura, energia condensada, né? Bom, se não existe partícula, ou a ideia de material, né? A ideia de material que a gente tem é que a gente consegue, né, atritar, né? Mas existe uma lei, né, de física, chama-se impenetrabilidade, né? Que os corpos não podem, né, tomar o mesmo lugar no espaço. Só que isso já aconteceu, né, na ideia relativa que se tem de átomo, né? Bom, a princípio a ideia do átomo é que ele era uma coisinha maciça, né? Demócrito, né? Afirmava que a matéria era indivisível e maciça, né? Depois, o modelo atômico, né, foi proposto com os elétrons externos e um núcleozinho, né? E aí a gente tinha um espaço, né? E esse modelo perdurou por muito tempo e depois a gente ficou com outros modelos e foi até perceber que os elétrons não eram partículas, né? Não era apenas uma partícula, eram muitas partículas, né? E já se descobriu muitas. Então a gente está descobrindo que, e hoje a teoria das cordas diz que não existem partículas, existem cordas, né? Bom, então o que seria então realmente a matéria? A matéria é só um fenômeno, né, de atração e repulsão. Então, quando a gente pensa que a gente está tocando, na verdade, essa energia está repelindo essa. Conceito difícil? Olha, os físicos de hoje, eles estão quebrando a cabeça, mas eles estão nessa direção, né? Teoria das cordas, né? Muito bem. Então, condensar essa energia, né, formaria a rapadura que o Joãozinho falou, né? E termos essa mesma energia, não matéria, né, plasmando de uma outra forma, nós poderíamos ter um efeito, vamos dizer assim, semelhante àquele que o leite condensado que o Joãozinho falou, né, para explicar outros estados, vamos dizer, do que então nós considerávamos matéria. Nós temos vários estados, né, dessa matéria. A gente tem efeitos como a radiação, a luz, né, fótons, né, a gente tem uma série de coisas, né, mas a gente tem um estado que é esse do plasma, que é difícil de se compreender, mas
a ideia que o Joãozinho colocou é interessante, porque dá uma forma ao plasma, tá? Aquela mesma energia, né, que virou a rapadura condensada, né, ela também pode tomar, vamos dizer assim, isso é entre aspas, né, essa relativa forma, né, a plasmática, né, ou leite condensado que o Joãozinho colocou, né, de forma bem simples, né? Tá? Seria mais ou menos isso. Eu acho que é dessa forma que o Joãozinho quer passar para nós, né? Tá bom, Joãozinho? Rapadura e leite condensado. Deus fome. Só para entender mais ou menos, né? Para o pessoal entender. Agora vamos caminhar para o nosso último slide, né? E esse é muito importante, tá bom? Eu quero que vocês guardem bem esse slide, eu já passei, né? Muitas vezes nos cursos que nós estamos fazendo, porque ele grava os períodos, né? Tá? Então, a era de peixe, né, que vai do ano 1 até o ano 2000, nós tivemos nessa era a vinda de Jesus, né? Então esse foi o marco da era de peixes, né? Tá? O ano zero, então zero cristão, né? Tá? Então a vinda de Jesus nesse período, né? Aí a gente teve uma idade primitiva, uma idade média, né? E nós tivemos exílios, migrações de espíritos, que a gente vai explicar em outra oportunidade, né? Mas no ano de 1033, né? No ano de 1033, aliás, quando Jesus ele foi crucificado, no momento que Jesus foi crucificado, aquelas palavras que estão na Bíblia, e ele carregou por sobre si todos os pecados, né, da humanidade, né? Entendamos bem isso, porque não imaginemos que ficamos livres daqueles pecados, não, viu? Exatamente naquele momento, Beelzebub estava sendo detido, né? O enganador da humanidade, né? Então nós tivemos a detenção no planeta de Beelzebub no ano de 33, né? No ano 1033, exatamente 1000 anos depois, nós tivemos a libertação relativa de Beelzebub, porque ele não tinha acesso a todos os seus exércitos, né? Então, esse foi o ano de 1033, por isso a gente teve uma idade média, um período, nossa, complicado, né? A nossa idade média é a idade das trevas, né? Porque Beelzebub estava solto, né? Aí finalmente 2000, né, é quando nós entramos na era de Aquário, né, que é a nossa era, né? Nós estamos na era de Aquário, né? Ela vai até 4000. Então aqui nós começamos a ter migrações de vários espíritos, né, que tem o seu aura um pouquinho diferente, só porque vem de outros planetas, né? Então tem muita confusão, né, entre isso, né? Índigo, blue, diamante, cristal, né? Então são espíritos diferentes? São espíritos diferentes, né? Mas temos que nos aprofundar muito nisso, né? A princípio é porque o mundo em que eles viviam era diferente, né? Então a cor do aura modifica, né? Eles trazem um pouco disso, né? Dos mundos que eles vieram, né? Mas também não é assunto para a gente discutir aqui agora, né? E o próximo, então, agora, exílio, né? Ser banido aqui do planeta, está marcado para 2033, né? Então, nós confrontando, né, os textos bíblicos, Apocalipse, as diversas profecias, né? Nós temos que, finalmente, nós fizemos uma postagem, né, relativa ao coronavírus. O coronavírus faz parte desse período, né? Nós fizemos uma postagem, vou colocar o link de novo aí para vocês verem, quem não leu, leia, né? Porque ali está explicando direitinho, né? Com as datas, tudo bem,
né? Bem precisos, né? Leviatã, os 36 meses, né? 42 meses, né? Perdão, né? 42 meses e aí vai, né? Então nós temos já datas precisas, precisando esse período, né? Do apocalipse, das grandes mudanças, né? E com isso realmente a gente tem que se preocupar, né? Não podemos ficar acomodados, né? Então, nós temos um período, nós já entramos nesse período, né? 2020 é praticamente o início, o período mais difícil ele agora, 2022 é o preparo para finalizar, né? Vamos dizer, realmente joio e trigo, né? As coisas ficarem já na sua seleção maior, né? E 2033, Beelzebub é exilado completamente do planeta, né? Então, até aí, joio e trigo, né? Deverão estar bem separadinhos, né? Por isso cabe a cada um, agora refletir bastante, no ser joio e ser trigo, né? Muitos os chamados, poucos os escolhidos. A escolha é nossa, né? Então, nos últimos vídeos, evangelhos, nós temos falado praticamente só disso, né? Nós poderemos fazer um vídeo só falando sobre isso. O que vocês acham, Joãozinho e Catarina? Pode ser. Legal. Bacana? Sim. Então, vamos, o próximo vídeo que a gente fazer, vamos então falar só sobre esse período final que a gente está encerrando nesse slide, para a gente dar início para a próxima matéria. O que vocês acham? Sim, vamos. Vamos? Aí aproveita e tem um tempo para vocês fazer perguntas sobre tudo isso que a gente já passou dos vídeos anteriores, né? Com certeza, né? Essas perguntas todas que foram feitas, infelizmente ainda não conseguimos, né? Ter um tempinho assim para parar, responder tudo, mas está tudo anotadinho, viu? A gente vai fazer um vídeo só para responder todas essas perguntas, tá? Nos perdoe, é realmente a falta de tempo, porque vejam que até para cumprir com esse vídeo, né, que nos propomos a fazer, tá difícil, né? Mas nós estamos nos esforçando quanto realmente estamos conseguindo para fazer, né? Não é mesmo, Catarina? Sim. Tá bom? Vamos encerrar aqui então? Alguma pergunta, Joãozinho, Catarina? Vamos encerrar, mas o pai não falou o formato da Terra. Ah, sim. O formato da Terra, né? Bem, eu falei do domo, né? Pai Benedito nos explica bastante bem, né, como funciona esse domo, né? Pai Benedito fala que é semelhante ao nosso globo ocular, né? Muito semelhante, né? A Terra parece um globo ocular. Então, nós temos se você for ver um olho, né? Você tem uma parte, ela é uma meia esfera, né? A superfície é totalmente plana. Então, a nossa Terra, ela é plana, né? O nosso Polo Norte está no centro, a extremidade é o Polo Sul, né? Ou Antártica, né? O nome é estranho, né? Falar Antártica, Polo Sul é meio contraditório, mas ficou assim. Então, Antártica, né? Polo Sul, e aí tem, né? Tem a vida no Polo Sul, tem a vida dos nossos elementares, as 4 nações que vivem no Polo Norte, e essas coisas todas pra gente ainda conversar com vocês, né? Então a gente vai fazer outro vídeo falando sobre isso. Vídeo que não acaba mais, né? Tá bom. Mas é muito bacana, né? Os elementais que estão
ligados às 4 nações, né, que estão no Polo Norte, a comunidade que vive na Antártica, né, de espíritos que não fazem parte desse mundo, desse planeta, estão aqui apenas para nos auxiliar nesse período que nós entramos, não é? Então agora eles estão vindo em número bem maior, né? Porque eles precisam nos amparar, né? Esses próximos 2 anos, principalmente nossos, serão anos de muita tribulação, muitas mudanças, as máscaras vão cair, né? E assim vai, né? Tanto na nossa sociedade, na nossa economia, no nosso interior, as religiões, né? Todo um sistema criado de enganação, hipocrisias, mentiras, falsidades, né? Vão cair, a gente vai entender tudo isso, né? Muita coisa. Muita coisa, né? Tá bom, Joãozinho? Sim, sim, sim. Rapaz, sim, tudo é sim. doce, mas não é mole, não. Não é, né? Bom, o que eu tenho para dizer para vocês dentro de tudo isso? Ficamos preocupados? Ficamos. Ficamos alarmados? Ficamos, né? Agora, não podemos esquecer que tudo isso está previsto e a sabedoria divina é a sabedoria divina, sabe o que está fazendo, né? Qual é o nosso maior comprometimento hoje? Em relação ao mundo, às pessoas? Não. Em relação a nós mesmos, né? A questão do joio de trigo é uma decisão que nós ainda não fizemos, né? Caminhamos em cima do muro, né? Poderíamos estar tão bem agora, né? Prontos para o que desse e viesse, mas não estamos. O medo nos acompanha, né? As indecisões. Então, o que é que a gente precisa? Abrir nosso coração, né? O grande psicólogo da humanidade, o mestre chamado Jesus, sempre nos ensinou. Agora é reconhecê-lo, entender, não precisa ser religiosamente, você pode ser um ateu, né? Mas se você estudar Jesus, você vai ver que não tem um psicólogo melhor aqui na Terra para nós nos consultarmos, né? Não tenhamos dúvidas disso, né? Seu apostolado é pura luz e é luz que nós estamos precisando, né? Então, confiemos em Jesus, confiemos em Deus, façamos a nossa parte, que é cuidar do nosso interior, né? Encontrarmos com essa verdade, né? Então, finalmente, assim, no curto e grosso, né? E a verdade vos libertará. Que verdade é essa? Que verdade é essa, Joãozinho? A verdade é que está dentro de nós mesmo. Está lá em João, né? Também. E a verdade vos libertará. Que verdade é essa? Quem que vai falar da verdade, né? Só você vai encontrar essa verdade, né? Então, vamos fazer uma simulação aqui para nós encontrarmos essa verdade, né? Joãozinho vai conversar com Deus, ele vai perguntar para Deus, ele vai olhar lá dentro dele, ele vai lá dentro e ele vai conversar com Deus. Agora falar: Deus, me responde, que verdade é essa que eu preciso saber? Vai lá, Joãozinho, vai lá no seu interior que Deus vai responder para você. Tá bom, né? Vamos lá. Meu Pai, meu Senhor, eu peço para você do fundo do meu coração que você abra o meu interior, quebre toda a minha cegueira, toda a minha ignorância, todo esse sistema de, como eu posso dizer, desse caminho de energia está muito fechado, meu Pai, meu Deus. Eu peço mesmo do fundo do meu coração que mostre para mim os meus defeitos, para que eu possa me encaixar nesse mundo que o Senhor fez para nós. Meu Pai, mostre para mim o que eu posso ser. Que dentro de mim também há em outro meu irmão, e juntos a gente vai se formar um universo. O Senhor é tão justo e tão bom
que a partir do momento que cada um descobrir, eu sou uma goiabinha, o outro é uma ameixa, o outro é um tomatinho, não tem que ser igual. Cada um é cada um e vai fazer a junção para que se torne o universo de Deus. Senão, não ia ter o leite condensado e a rapadura. E assim, eu peço mesmo para cada um, porque a gente está muito desligado, né? Muito, muito, muito desligado. Você toma água. O que essa água tem? Se a água é vida, você abençoa a sua água que você toma? Você sabe o que tem na água que você toma? O que Deus que colocou é vida ali? Vida para planta, vida para tudo. Faça essa reflexão e na hora que você for beber água, olha para ela. E vê o tanto que você não sabe nada. Tá? Então assim, eu peço a sua licença, né? Tchau. Tchau nada, Joãozinho. Você não esperou a resposta de Deus, né? Então Deus veio fazer essa culpa. Ele falou, ele falou, Joãozinho, para mim. Você tem mais uns 500 anos aí pra frente aí, seu menino curioso. Ele falou isso pra mim. Bom, pode ter paciência, ele falou. Deus, ele responderia assim para você, né? Essa é a nossa grande verdade, né? Porque fostes humildes, abrindo as portas do teu coração, porque reconhecestes o teu próximo como o teu irmão, chegastes até mim. E agora o que tenho a dizer é só isso. Tomastes um caminho errado desde o começo, mas ainda há tempo de pegar o caminho certo. Então, essa é a grande verdade. Nós erramos desde o começo, tomamos um caminho errado e nós nos afastamos de Deus, né? Nos afastamos de Deus porque nós nos afastamos um dos outros. Então, se nós conseguimos entender que somos verdadeiramente irmãos, se o amor que Jesus pregou nós conseguimos estabelecer em nossas vidas, nós reencontramos esse caminho e Deus está nos aguardando para nós nos reatarmos. Essa é a única verdade que a gente precisa saber. É só isso, né? Então, vamos lá, né? A rapadura é doce, mas não é mole não. Eu queria fazer o peitinho. Antes de fechar, a gente vai, né, de aderir, eu vou deixar meu abraço, o meu axé, né? E o meu carinho para todos. Eu vou pedir para minha irmãzinha, a Catalina, ela abrir o coração e fazer esse fechamento de um pedido pro Papai do Céu, né? Faz essa oração. Vamos, e então. vamos fechar. Abre o coração, tá bom, Catalina? Ela tá tremendo. Pra mim. Não, e ainda sabe o cabelinho dela? Não, Catarina, seu cabelo tá muito tomadinho. Tá Então tá, tudo vamos certinho. fechar os nossos olhos que vocês possam sentir esse amor, né? Vamos. A Catarina vai mandar pra todo mundo e eu já vou deixando meu abraço. Vamos fazer essa Papai, prece. e outra, eu não sou vamos. impulsivo não, viu? Vai lá. Tá bom, filho, tá bom, tá bom. Oxe! Não vamos voltar na questão do orgulho não, né? Ai, Vamos lá, meu vamos. Deus, esqueci disso. Vamos. Bom, Catalina fica com vergonha quando essas coisas acontecem, mas vamos lá. Com tudo que Joãozinho falou, com tudo que o pai falou, da gente descobrir a nossa verdade, quando a gente achar ela, quando a gente sentir ela, Catalina queria pedir para Papai do Céu, para Papai Olorum, assim, que a gente tenha muita coragem, porque depois que a gente descobrir a verdade, a gente vai precisar ter coragem. É o próximo passo, então, coragem, força, para conseguir seguir nessa verdade. Não só achar ela, mas seguir nela. Então, Catalina queria pedir para Papai do Céu dar essa força para todos os seus filhos que encontrarem essa verdade. Tá bom? Amém. Que assim seja, filho. Graças a Deus. Com a graça de Deus.
Arrepiou meu coração. É, de todos nós. A bênção do nosso Pai Maior por sobre todos os filhos dessa corrente. Fiquem com Deus. Tchau. Saravá. Beijo, a tchau. todos. Catarina, te Fiquem amo, com tá, Deus. menina? Também te amo, tá, pai? Amo todo Eu mundo. também. Eu amo Eu você. amo Tchau, vocês, fiquem com todo Deus. mundo. Tchau. Fiquem com Deus. Saravá, tchau.